Olá, bem-vindo a mais uma aula, aula 84, reduzindo frações ao mesmo denominador. Para reduzir duas frações ao mesmo denominador, encontramos o menor múltiplo comum dos denominadores de tais frações, ok? Vamos fazer algumas atividades para entender. Vamos lá, transformar as frações 1/5 e 1/6 em frações equivalentes de mesmo denominador. Lembrando que denominador é o número de baixo. Para mim transformar no mesmo denominador, eu tenho que achar múltiplos em comum, ok? Vamos lá, múltiplos de 5. Quais são os múltiplos de 5? 5, 10, 15, ok? Indo para o infinito. Irei pegar apenas os múltiplos positivos. Quais são os múltiplos de 6? Múltiplos em comum. 5 não é igual a 6, o 10 não é igual a 12, múltiplo em comum. O primeiro múltiplo em comum que aparece é o 30, ok? Reparem que aqui, ó, 5 vezes 6 é 30. Né? Quando eu tenho apenas duas frações, eu posso usar a técnica de multiplicar os denominadores. Vamos lá. Transformar as frações 1/5 e 1/6 com denominador equivalentes. Então, eu sei que eu posso transformar o 5 em 30 e o 6 em 30. Vamos transformar o 5 em 30, ok? Tá aqui, virou 30. Para ele ter virado 30, eu tive que fazer uma multiplicação. Eu tive que multiplicar 6 por um número. Aliás, eu tive que multiplicar 5 por um número. Que número que vezes 5 eu tenho como resultado 30? 6. 5 vezes 6 igual a 30. Só que na matemática, quando eu tenho uma fração, quando eu multiplico embaixo o numerador, eu tenho que multiplicar em cima o numerador pelo mesmo número. Quanto que é 1 vezes 6? Correto, 1 vezes 6 é 6. Ok? Agora vamos... Feito esse. Agora vamos fazer esse daqui. Ó. Vamos transformar ele em denominador 30, ok? Vamos lá. Qual número que vezes 6 eu tenho como resultado 30? 5, né? 5 vezes 6, 30. Multipliquei o denominador por 5. Tenho que multiplicar o numerador também por 5, né? Quanto que é 1 vezes 5? E isso é 5, ok? Então vamos lá. Transformar as frações 1/5 e 1/6 em frações equivalentes do mesmo denominador. Pronto. 1/5 virou 6 30avos e 1/6 virou 5. Transformei as frações em frações com o mesmo denominador. Vamos continuar. Transforme a fração 1/4 numa equivalente de denominador 24. Eu quero transformar a fração 1/4 numa fração equivalente, que o denominador é 24, ok? O denominador era 4, 24. Para o denominador 4 virar 24, eu multipliquei por qual número? Isso, por 6. 6 vezes 4, 24. Por que eu tenho que descobrir qual número que foi multiplicado? Eu terei que multiplicar em cima, ok? Que não pode ser 1. Se eu aumentei o denominador, tem que aumentar o numerador.
1 vezes 6, 6. Coloco 6. Ok? Transforme a fração 1/4 num equivalente de denominador 24. Continuando. Transforme as frações 1/3, 1/6 e 1/9 em frações equivalentes de mesmo denominador. Vamos lá. Múltiplos de 3. Vamos achar primeiro o múltiplo em comum. Múltiplos de 3. 3, 6, múltiplos de 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e está indo para o infinito, ok? Múltiplos de 6. Ok? Múltiplos de 9. Vamos lá. O que significa esses 3 pontinhos? Isso, que vai para o infinito. Porém, eu parei, que vocês vão perceber que eu já encontrei um múltiplo, o primeiro múltiplo em comum. É o 3? Não, né? Não é o 3, não é o 6, não é o 9. O 12, ó, eu tenho aqui, porém eu não tenho no último, né? Só tenho aqui. O 15 eu tenho aqui, não tenho no 6. O 18 eu tenho, é múltiplo de 3, o 18 é múltiplo de 6 e é múltiplo de 9, ó. 18 é múltiplo de 3, é múltiplo de 6 e também é múltiplo de 9. Achei um múltiplo em comum, o primeiro. Preste atenção. Tem aqui, ó, 1/3, ok? Eu tenho 1/6 e eu tenho 1/9. E eles viraram denominadores, né? E frações equivalentes com o mesmo denominador. Vou colocar o 18 aqui. Vou colocar o 18 aqui. Vou colocar o 18 aqui. Observem que o denominador aumentou o valor. Se o denominador aumentou o valor, eu tenho que aumentar proporcionalmente o valor do numerador. Para isso, eu tenho que descobrir quantas vezes eu aumentei o 3 para ele chegar no 18. Que número que vezes 3 dá 18? Tabuada do 3. 6 vezes 3 dá 18, não é? Então, se eu multipliquei embaixo por 6 para virar 18, vou ter que multiplicar em cima por 6. 1 vezes 6, 6, ok? Vamos lá. Que número que eu multiplico 6 e eu tenho como resultado 18? 3, ok? 6 vezes 3 é 18. Então, terei que multiplicar em cima também por 3. 1 vezes 3, 3. Que número que eu multiplico 9? Qual o número que eu multiplico 9? E eu tenho como resultado o número 18. Vou multiplicar por 2. 2 vezes 9 dá 18. Então, eu multiplico em cima. 1 vezes 2. 1 vezes 2. 2. Frações equivalentes. E tem o mesmo
denominador. Ok? Ache uma fração equivalente a 3/5 que tenha 45 como denominador. Vamos lá. Eu tenho uma fração e eu quero encontrar uma fração que tenha o denominador 45. Observem que era 5 e agora aumentou para 45. Então, eu tenho que encontrar um número que multiplica 5 e eu tenho como resposta 45. Simples, basta eu dividir 45 por 5, eu sei qual o número que vezes 5 dá 45. Então, se eu dividir 45 por 5, ok? Eu sei que é 9. Eu sei que 9 vezes 5 é 45. Então, o que foi feito no denominador? Foi multiplicado 5 vezes 9, que eu tive resultado 45. Feito isso, eu terei que aumentar o meu valor no numerador. Lembrando, denominador embaixo, numerador em cima. Para mim aumentar o numerador, terá que ser proporcional. Se eu multipliquei embaixo por 9, terei que multiplicar em cima por 9, ok? Quanto que é 3 vezes 9? 3 vezes 9 é 27. Ache uma fração equivalente, 3/5, que tenha denominador 45. Ok? A aula fica por aqui. Até a próxima. Obrigado.